para a gente falar um pouco também sobre pagamentos, né, que é um outro ponto crítico dos e-commerce, né, das lojas virtuais. E antes da gente entrar nos dados ali, eu quero fazer uma pergunta provocativa para quem está nos assistindo, né? Quanto que do faturamento do seu e-commerce que você acha que está deixando na mesa sem perceber? Né? Baseado em tudo isso que a gente está conversando aqui. Comenta embaixo aí, enquanto a gente discute um pouco sobre outros assuntos aqui relacionados ao e-commerce, junto com o pessoal da PagBank. Do ponto de vista de operação, Bill, de quem olha para a operação como um todo, vamos dizer assim, né? Onde que estão as perdas que os lojistas menos enxergam, de um modo geral? Onde, sabe aquela coisa que ele não se preocupa tanto, mas você está percebendo que ele está perdendo e não está se atentando a isso? Grande parte das perdas identificadas são suporte. É saber ouvir o outro lado. Então, se o meio de pagamento não conversa com a plataforma, se as taxas estão sendo muito altas ou não foram negociadas do jeito certo, se o cliente está mandando pergunta e você está deixando aquela mensagem no fundo do seu WhatsApp, no fundo da tua caixa de e-mail, você não se preocupou em retornar, aí você está perdendo dinheiro. Porque o cliente infeliz, ele retorna, mas ele retorna criticando você para muitas pessoas. O cliente satisfeito, ele pode não elogiar tanto, ele não pode divulgar para todo mundo, mas ele compra de novo, ele se sente confiante nisso. E é um processo conjunto, como você falou, não adianta eu vender no e-commerce e a plataforma não dá conta. Não adianta eu fazer a minha parte e o meio de pagamento travar, cair. Tudo é conectado. Enquanto a gente não tem uma operação realmente una, de todos nós trabalhando juntos, não faz sentido. É certeza que tem dinheiro saindo que você não está vendo. Não adianta trazer leads se você, na hora dele finalizar o pedido, ele abandonar na hora do carrinho, do produto ali no carrinho, por exemplo, né? Pois Exatamente. Bom, do ponto de vista de pagamentos, Danilo, qual que é a perda que mais te preocupa quando você analisa uma operação, né? Qual que é a sua visão sobre isso, assim, né? Acho que uma coisa que muita gente às vezes acaba ignorando, que é tão importante quanto a taxa também, que é o preço do produto e tudo mais, há de se analisar a taxa de aprovação em relação às transações. Porque, querendo ou não, quando você não tem uma boa taxa de aprovação no seu site, né, acaba, querendo ou não, tendo o que acarreta, às vezes, uma perda de carrinho, né, seja alguma personalização dentro do site. Então, isso ajuda muito, né? Então, acaba deixando muito dinheiro na mesa, essas pequenas coisas que acabam tendo uma queda significativa na taxa de aprovação. Em uma taxa de aprovação baixa, você está deixando dinheiro na mesa. Então, ao meu ver, hoje é fundamental, tão quanto ter um preço competitivo e tudo mais, mas ter uma boa taxa de aprovação. Ter alguém que olhe isso na unha com vocês, para ter realmente uma excelente taxa de aprovação e não ter incidência de perda de vendas. É importante que os lojistas também tenham consciência de recursos que podem ajudar no aumento, né, da taxa de aprovação, ali, recursos que aumentem, que ajudem que contribuam, né, para o aumento do ticket médio, enfim. Tem muita gente que ainda, em 2026, não olha para isso. Então, é muito importante que haja uma atenção especial em relação a isso. Danilo, você consegue conectar esse dado de reprovação com o custo de aquisição, com o CAC? De alguma forma? Basicamente, tudo fica girando em torno de um ecossistema na parte, falando um pouco do motor de risco, ligando esse ponto de CAC, tá? Se você tem hoje um meio de pagamento que já te atenda junto com uma plataforma igual a Yamp, ou até mesmo a consultoria em uma agência que nem a Catos, tudo acabam completando o outro, né? Um ecossistema que gira ali, completando o outro. Na parte de pagamento, se você tem um meio de pagamento que tenha esse olhar, principalmente na parte de performance, que olha como está indo a aprovação, através de algumas funcionalidades de motor de risco, né? Se você tem uma funcionalidade de um 3DS dentro do site, se você tem ali um motor de risco que seja modularizado de acordo com o seu perfil, né, o que você costuma vender, qual que é o seu ticket médio, qual que é o seu público-alvo, tudo personalizado, isso acaba, querendo ou não, tendo uma boa redução, tanto de abandono de carrinho,
acaba melhorando a tua taxa de aprovação. Então, tem que ter realmente um parceiro que entenda todas as nuances do seu negócio para fazer o circuito rodar de uma forma muito fluida e sem que tenha essas travas. Tá? Então, em volumes numéricos aqui, eu não tenho essa informação. Mas eu posso dizer que é uma melhora significativa, principalmente taxa de aprovação e abandono de carrinho, que acaba tendo esse efeito. Tá. Bill, para a gente finalizar a sua participação nesse bloco, aí eu vou continuar com o Danilo, eu queria te fazer uma pergunta também relacionada a isso, né? Como que você vê essa questão, né, de recursos feitos para aumentar a taxa de aprovação e aumento de ticket médio, e tentar relacionar isso de alguma forma com o custo de aquisição, né? A contribuição que isso dá para a diminuição do custo de aquisição. Qual que é a sua visão sobre isso? O mercado precisa cada vez mais de personalização na compra. Se você consegue trazer esse cliente de uma maneira em que ele se sinta único e você consegue conectar um upsell, produtos referenciados, itens que agreguem valor, a compra sempre vai aumentar. Acaba sendo um fluxo muito constante. Então, se eu estou comprando um produto e aparece um produto similar, um produto combinado, que vai fazer mais sentido, e o meio de pagamento entra muito nessa questão, eu vou me sentir mais seguro. Se eu sei que o pagamento está sendo feito por uma plataforma só, se ele é transparente, se ele só entra, e eu realmente me sinto prático para comprar, poucos cliques eu estou efetuando uma compra, eu vou continuar comprando. É um processo de aprendizado. O brasileiro, ele tende a se sentir confortável quando ele se sente seguro. Então, ele vai comprar cada vez mais, ele vai se sentir cada vez mais abraçado pela marca, e vai aumentar o ticket. Isso é progressivo.